Fala galera, e aí, beleza? Tranquilo? Professor Carlos, professor de eletivas. E aí hoje nós vamos trabalhar aí, vamos dar sequência na nossa aula com o tema principal, né, que é a globalização. E hoje é a segunda aula falando sobre a questão das redes, né? Aula passada falamos aí bastante sobre o surgimento da internet, a questão das redes, e hoje vamos iniciar falando sobre a comunicação telefônica, que dentro de um contexto histórico tem a sua relevância enorme, né? Então, a história da telefonia em si, ela teve início em 1878, quando o inventor escocês Alexander Graham Bell, ele patenteou o primeiro modelo de telefone. E a pergunta que muitos fazem é, tá, mas e aí, professor, antes do telefone, como é que o pessoal se comunicava à distância? Fácil. O pessoal se falava através do telégrafo. Mas pensa aí a dificuldade de você receber os códigos, fazer a transformação dos códigos em palavras. E então havia todo um processo nisso, né? Mas com a chegada do telefone ou do sistema de telefonia, é lógico que as coisas melhoraram, facilitou, adiantou todo esse processo, tá ok? Então, e aí algo muito interessante, porque durante a segunda fase da Revolução Industrial, houve um aumento de transações ali comerciais entre os países por causa da telefonia. Então a telefonia ela já chega mudando todo um contexto histórico, um contexto econômico e financeiro, porque ela traz essa proximidade entre os países dentro da área comercial. Então, já estamos começando a ver ali um rompimento de fronteiras territoriais. Então, o sistema de telefonia ele traz essa questão, esse rompimento. Ele traz a realidade daquilo que hoje nós entendemos, o que é globalização. Então, a partir aí da década de 1980, a telefonia ela passou por um outro grande salto tecnológico, ali dentro de um contexto, né, da terceira fase da Revolução Industrial, ou do que nós chamamos da Revolução Técnico-Científico-Informacional, que foi o desenvolvimento da tecnologia da transmissão digital. Então, vamos analisar aí. Até a questão de quando surge o sistema de telefonia, até ali em 1980, nós estamos falando do sistema de telefonia analógico. Tudo bem, hoje, olhando para trás, nossa, mas a telefonia era devagar, como que era difícil, para ligar para alguém, era um sistema limitado, mas dentro da realidade, do contexto da época, era um sistema tecnológico fantástico. Então a gente precisa entender isso. E aí, ali na década de 1980, chega o sistema ali de transmissão digital que traz uma nova realidade para o sistema de telefonia. Então, é interessante porque durante a Guerra Fria, diversos satélites foram colocados em órbitas com uma ideia, né, com o segmento militar. E aí, com o fim da Guerra Fria, eles começam a pegar esses mesmos satélites ali que estão em órbita e eles começam a ser aplicados ali num segmento civil. Então, os satélites, né, como eu falei, que haviam sido colocados em órbita durante a Guerra Fria, inicialmente com objetivos militares, passam a ter aplicação civil. Então, esses satélites eles começam a ser o caminho de transmissão das informações do sistema de telefonia. Então, com isso, a expansão da telefonia fixa e móvel, ela foi fundamental para a rápida disseminação da internet em escala global. E é interessante porque, vamos lembrar ali na década de 90, para você ter um aparelho, uma telefonia fixa, custava uma fortuna. Né? Para quem tem aí mais de 40, vai lembrar disso. Que você ter uma linha telefônica, isso era um bem, custava uma fortuna. E aí, é lógico, com a expansão do sistema de telefonia, o preço foi caindo. Hoje em dia,
Então, a nossa realidade é que poucas casas, poucas residências hoje têm uma telefonia fixa. A grande maioria hoje trabalha com a telefonia móvel. Então nós estamos vendo todo o processo de ampliação do sistema de telefonia. Antigamente, para você ir para a internet, você tinha que usar um computador. Né? O celular, no máximo, ali tinha o jogo da minhoquinha e olhe lá. Né? Então, hoje não. Hoje o seu celular você faz tudo. O celular você vai para a rede social. O seu celular você edita vídeos, faz vídeos. Você faz tanta coisa hoje com o seu celular. E isso está demonstrando para nós aquilo que é a expansão do sistema de internet em escala global. Hoje você tem contato com tudo e com todos através do aparelho telefônico. É algo tão simples, né? Hoje sim é simples, né? Então, é interessante porque essa expansão, ela veio junto também no sistema de televisão, no sistema de radiodifusão e a mídia impressa. Então a globalização, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela conseguiu alcançar várias vertentes. Então quando nós falamos ali da telefonia, do sistema de telefonia, poxa, hoje você com o celular, você fala com as pessoas em qualquer lugar do mundo. Você abre tua rede social, você vai lá para os sites, vai lá e digita um site, eu quero ver como está o clima na Alemanha, eu quero ver o noticiário no Japão. Hoje você tem todas essas ferramentas nas tuas mãos, ali no aparelho celular. Então, isso está nos mostrando da evolução do sistema. E isso é o resultado da globalização. E aí no Brasil, a televisão e a radiodifusão são serviços ali outorgados pelo governo federal por meio de concessões, né, feita pelo Ministério das Comunicações, a iniciativa privada. Então essas concessões, elas para as rádios, ela tem um prazo de 10 anos, né, e vai se renovando a cada 10 anos, e para as emissoras, para as redes de televisão, a cada 15 anos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não é que a emissora X é dono daquela frequência, não. É uma concessão que o governo dá para que a emissora possa transmitir a sua programação dentro daquela frequência. Por isso que hoje nós temos o canal 2, canal 4, e cada canal, né, você tenha uma frequência específica para isso, tá bom? Então lembrem, toda rádio, toda TV, ela funciona por meio de concessão do governo. Sem essa concessão, as emissoras de TV e de rádio não conseguem produzir nada. Essas grandes emissoras não conseguem fazer nada, tá ok? E é interessante porque, assim, vamos falar daquilo que é a democratização das comunicações, já que estamos falando de globalização. A globalização, teoricamente, ela está falando que todos têm acesso a tudo. Teoricamente é isso. Então, uma das formas da democratização das comunicações, principalmente ali na radiodifusão, é a criação das rádios comunitárias, né, que elas tiveram um crescimento expressivo ali entre 1999 até 2015. Para vocês terem uma ideia, em 1999 havia ali a concessão de 78 rádios comunitárias. Em 2015, essa concessão já estava em quase 4.800 rádios comunitárias. Então, olha o crescimento que houve. E aí vamos diferenciar, porque a rádio comunitária é uma coisa, a rádio pirata é outra. Então, o que aconteceu? Hoje nós temos as grandes emissoras de rádio, né? Tem aí, nem vou citar nomes, mas temos várias. A questão as rádios comunitárias, elas têm um foco totalmente diferente daquilo que são essas rádios comerciais. Então, quando você coloca numa emissora, aí, numa rádio grande, então você tem
os comerciais, os seus patrocinadores, você tem tanta coisa. E aí, a questão das músicas, o músico que, né, paga lá um valor para que a música seja tocada na rádio. A visão dessas emissoras é uma visão mais ampla, né? Ela não foca especificamente em alguns segmentos. Já a rádio comunitária, não. Então, a rádio comunitária ela tem um papel social. Então, em primeiro lugar, a rádio comunitária ela não pode ter fins lucrativos. Não pode. Tampouco vínculos com o partido político, coisa que hoje as grandes rádios têm. É nítido isso. A rádio comunitária também não pode ter vínculo com nenhuma instituição religiosa. E aí, além disso, ela deve ser destinada especificamente à divulgação de manifestações culturais das próprias comunidades. Então vamos dar um exemplo. A comunidade X, lá tem uma rádio comunitária. A rádio comunitária, a frequência dela é baixa. O alcance dela é baixo também, então não é uma rádio que vai alcançar todo o estado, toda a cidade de São Paulo, não. Então vamos dar um exemplo. Lá no extremo sul, no extremo da zona sul de São Paulo, tem uma rádio comunitária. Então essa rádio, a frequência dela é baixa, para que apenas ali a comunidade tenha acesso às informações. Então a rádio comunitária ela tem um papel de suma importância para as comunidades carentes da cidade de São Paulo, do estado. Então, diferente da rádio pirata. A rádio pirata, o dono vai lá, compra os equipamentos, monta, o governo ele não tem ciência de que aquela rádio existe. E aí nas rádios piratas tem sim cobrança, eles fazem cobrança para propagandas, então é totalmente fora, tá bom? Então vamos separar o que é a rádio comunitária e o que é a rádio pirata. A rádio pirata está fora de cogitação, a rádio comunitária não. A rádio comunitária é legal, a rádio comunitária ela é benéfica para uma comunidade, tá ok? E a rádio comunitária, ela é a expressão da democratização das comunicações. Isso é fantástico e nós temos que aplaudir isso sim. E temos que valorizar e temos que se a gente conhece, de repente você conhece alguma rádio comunitária, uma rádio séria, valorize, prestigie, porque está ajudando a sua comunidade. Tá ok? Bom, é muito interessante então, porque a rádio comunitária ela tem os seus programas, né, totalmente voltados para as necessidades específicas da comunidade. Nós vamos ter também a mídia impressa. Então a mídia impressa ela é constituída principalmente por jornais, revistas e livros. Então olha onde chega a globalização. A globalização ela alcançou os meios de comunicação. E é interessante, até porque um pouquinho antes de falar de jornais, voltando para a TV. Hoje nós temos dois segmentos da TV ainda, que eu acabei nem falando. Você tem a TV aberta e você tem a TV fechada, né? Os canais fechados, que aí você tem que pagar para operadoras, para você ter acesso às emissoras de diversos países. Então, isso é o resultado da globalização dentro dos meios de comunicação. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Tá ok, gente? Então, tá aí. É a nossa realidade. É a globalização, os tentáculos da globalização alcançando todos os locais, alcançando os meios de comunicação. E a mídia também, a mídia impressa, ela não foge disso. Porque nós vamos lembrar que a mídia, inicialmente, ela era impressa, jornais, revistas, livros. E aí a globalização, não vou dizer que ela forçou, mas ela abriu o caminho para essa mídia impressa ser inserida dentro também do sistema tecnológico. Então hoje você vai para a internet, você tem um jornal ali, você tem revistas, você tem livros, tudo dentro do sistema de tecnologia, tudo dentro ali da internet. Então não tem mais como fugir disso.
Essa é a nossa grande realidade. E eu entendo que a internet, essas publicações em sites de internet, ela aumenta sim o dinamismo e a presença junto aos leitores. Então muitas vezes você não pode, eu não tenho tempo de ficar pegando o jornal ali, lendo com calma, não. Eu prefiro ir no celular, porque às vezes eu estou no ônibus, eu estou lendo, eu estou no metrô, estou no trem, eu estou lendo ali, estou no celular, ou estou ouvindo. Hoje você tem os podcasts, as notícias ali em áudio. Então, a tecnologia possui diversas ferramentas, né, ampliou esse campo para que hoje nós tivéssemos acesso a todas essas informações. Então isso é globalização, é a globalização das comunicações, é a globalização da telefonia. Então hoje você tem aí o seu celular, você usa as suas redes sociais, Facebook, Instagram, o seu WhatsApp. Então você tem ferramentas para se comunicar com tudo e com todos a qualquer momento. Então não existe um momento, uma hora específica. É só você ir lá para a tela, teclar, digitar e a comunicação vai ser feita. Referente às mídias, nós temos aí a TV, então você tem hoje a possibilidade, eu não gosto da TV aberta, então eu vou lá adquirir um pacote com a empresa tal para poder ter o pacote de canais, para poder assistir o campeonato alemão de futebol, o campeonato daquilo, os filmes que tem de várias emissoras. Então, a globalização, ela nos permitiu ter acesso a diversos mundos. Temos acesso a diversos mundos. Temos acesso a diversas informações. Então, não podemos ficar parado no tempo. Precisamos caminhar conforme a velocidade que a globalização ela implanta. Essa é a grande verdade. A globalização implanta a velocidade. E nós temos que estar caminhando nessa velocidade para que a gente não fique atrás. Tá bom, gente? Então nós estamos fechando essa aula. Espero que tenha gostado. Use o seu celular, use a telefonia, os meios de comunicação ao seu favor, a você buscar conhecimento, tá bom? É isso que eu digo para vocês. Valeu, galera. Até a próxima aula. Um abraço.